Olá, pessoal, tudo bem? Esses últimos dias a gente foi surpreendido pela notícia de que duas brasileiras foram presas injustamente na Alemanha, acusadas de tráfico internacional de drogas. Essa questão e a forma como isso aconteceu acabou suscitando muitas dúvidas nas pessoas que viajam e preocupação que isso também se repita, já que a gente está falando de uma quadrilha que era articulada e organizada dentro do aeroporto de Guarulhos. O que dá para fazer, né? Como que isso aconteceu? Quais as medidas de prevenção que a gente pode ter? O que resta a nós para poder evitar de que o mesmo tipo de problema aconteça conosco também? Então, o vídeo de hoje é para isso, para a gente entender um pouquinho como é que aconteceu e o que dá para fazer para ter evidências, ter provas que garantam que nada disso vai acontecer conosco também. Então vamos dar uma discutida sobre isso, beleza? A primeira coisa é a gente entender como é que essa quadrilha funcionava. Lógico que para acontecer um negócio desse tem que ter a conivência de algumas pessoas, tem que ter funcionários aliciados por essas facções criminosas, por esses grupos, para que a coisa aconteça dentro de uma área que a gente entende como sendo uma área de controle, uma área segura, como é um aeroporto. Então, para que isso acontecesse, existiu vários pedaços, várias etapas. A primeira delas foram duas pessoas que levaram malas carregadas com drogas para despachar. Só que esse despacho aconteceu num check-in, numa área de check-in que estava desabilitada e de um voo nacional, da área de desembarque nacional, de embarque nacional. A funcionária que recebeu essas malas, obviamente também aliciada pelas quadrilhas, colocou essas malas para dentro da área de check-in, passou por aquela esteira e essas malas foram para aquela parte interna do aeroporto, onde as nossas malas despachadas vão. Lá dentro já tinha um funcionário também do grupo que recolheu essas malas e já deixou elas engatilhadas, prontas ali. O que ele fez foi levar essas malas da área de embarque nacional para a área de embarque internacional. São áreas que não se conversam, mas que têm trânsito de veículos de uma área para outra, e ele conseguiu colocar essas malas nesse trânsito, nesse veículo, e já deixou elas no cantinho ali esperando a, a oportunidade para despachar essas malas. Do outro lado, embarque internacional, pessoas normais, pessoas viajando como qualquer pessoa, essas duas brasileiras que vieram de um voo de Goiânia. Então, quando você chega no aeroporto de Guarulhos, você vai fazer uma conexão, você é obrigado a retirar a sua bagagem da como se você tivesse chegado no seu destino final e passar pelo check-in novamente. Então, elas fizeram um voo Guarulhos-São Paulo, Goiânia-São Paulo e depois São Paulo-Frankfurt. Esse primeiro, elas retiram a mala delas certinha, que era a mala original delas, leva para a área de embarque internacional, lá tem a etiquetagem, todo o procedimento de check-in com mala despachada, e essas malas vão para a esteira. Essa esteira para onde vai ia culminar ou culminaria ali aonde aquele membro dessa quadrilha já estava esperando uma oportunidade, uma bagagem adequada para fazer a substituição. Simplesmente, a hora que essa bagagem chegou lá, ele tira a etiqueta das malas das meninas brasileiras que foram despachadas e coloca nessas malas carregadas de droga e lança elas lá para a área de carga do avião. Então, tudo aparentemente certo. Essa é a primeira parte da história. Então, tanto que a mala das meninas mesmo sequer foi localizada até agora. Eles deram fim nessas malas aí, deve estar jogada, perdida em qualquer canto aí. E a mala que foi trocada com a etiqueta dela foi para dentro do avião. A hora que chegou lá na Alemanha, ela passa por um raio-x, ela passa por um sistema de conferência lá e perceberam que essas malas estavam carregadas de droga. Pela etiqueta, por quem despachou, atribuiu-se às brasileiras a culpa por esse tráfico de drogas aí, que é absolutamente indevido.
né? Esse sistema, chamado de BHS, Baggage Handling System, é o sistema de esteiras que existe quando a gente despacha a nossa mala. Então imagine que a hora que você despacha a mala lá no balcão de check-in e a atendente, o atendente coloca essa bagagem naquela esteira, ela vai para um conjunto de esteiras. Lá dentro acontece uma separação, uma checagem, igual quando a gente vai embarcar e está com uma mochila, com uma bagagem de mão e passa por um raio-x, nesse sistema de esteiras também passa. Voos de conexão, que é o caso dessas meninas, não passaram, né? Da área nacional para a área internacional não passam. Então é a oportunidade perfeita pegar um voo de conexão. Se você vai embarcar diretamente de São Paulo para algum destino, a probabilidade é um pouquinho menor, mas a sua mala estando lá pronta para ser despachada, eles trocam a etiqueta e está feito o estrago na vida da gente, que foi o que aconteceu com essas meninas. E esse sistema BHS aí de bagagens, de esteiras, eles têm raio-x, ele tem todo um controle também aqui no local de destino. Então, é ali que é feita a checagem de algum produto ilícito, de algum volume inadequado, de peso. As mesmas checagens que a gente tem na nossa bagagem de mão, tem ali também. E foi nesse momento que, lá na Alemanha já, antes pegaram as brasileiras e acusaram elas porque a etiqueta dizia que a mala era delas. Feito tudo isso, vem a questão para a gente, né? O que, que eu posso fazer enquanto turista, enquanto alguém que está despachando uma mala, para que isso não recaia sobre mim, que um crime desse eu não seja acusado indevidamente. O que salvou ou o que contribuiu para que essas brasileiras fossem soltas, apesar de elas terem ficado um mês presas lá, foi justamente a evidência, né? As evidências que comprovam que a mala não era dela. Então, tinha todo um sistema de filmagem do aeroporto, de todos os pontos do aeroporto. Daquelas pessoas que levaram a mala e despacharam numa área desabilitada com as malas de cocaína, do funcionário que recebeu essas malas nas esteiras, do funcionário que trocou a etiqueta, das meninas brasileiras que chegaram lá e despacharam a sua mala legalmente, tudo certinho. Então, tinha um conjunto de evidências visuais que provavam que não era delas aquela mala que estava com droga. Então, isso foi o que contribuiu para criar as evidências necessárias de que elas não eram as criminosas, né? Elas não eram as responsáveis por aquilo. A gente, enquanto viajante, o que a gente tem que fazer é garantir essas evidências. Eu não posso ficar esperando apenas o sistema de imagens e câmeras do aeroporto. Pode ter, pode ajudar, pode contribuir, mas se não tivesse isso, elas estavam presas até agora. Se não tivesse uma denúncia no meio desse processo, de um funcionário honesto falando da má conduta de alguns funcionários que tinham lá, nada disso ia ser possível de se provar. Então, o que resta para a gente é criar evidências. E como que eu posso criar evidências da minha bagagem, né? Das coisas que efetivamente são minhas? Primeira coisa, fotografa. Fotografa tudo o que você puder. Fotografa a mala, fotografa você com a mala, você colocando a mala na área de check-in ali, na esteira. Coloque, fotografe a funcionária etiquetando a sua mala, fotografa o que tem dentro da sua mala, fotografa bens, declarações, o que você puder fotografar, filmar desse processo que identifique você associado àquela mala, aquele específica, melhor. Se você puder colocar alguma identificação, se você reparar nas esteiras quando as malas estão chegando, tem mala com fita colada, com adesivo, malas coloridas, malas de naturezas diferentes, porque essas malas, elas ajudam a dar um caráter mais exclusivo, mais único à sua. A minha mala, por exemplo, ela tem laços, ela tem fita, ela tem uns balangandã lá pendurado nela para eu identificar facilmente ela na esteira. Né? E isso ajuda. Então, fotografar e evidenciar essas coisas são provas que você guarda
contigo e é a primeira das evidências que me provam que aquela mala que chegou lá cheia de droga não era a da pessoa, não era a minha, não era das meninas. Segundo, quando você passa essa mala lá para despachar, ali na balança que sai aquela fita, aquela tarja, é colado no verso do seu cartão de embarque uma etiqueta, um adesivo dizendo seu nome, o voo, o destino, o número do voo, o peso da sua mala. Porque muito dificilmente as malas vão ser de pesos iguais, né? Nunca vai ser preciso uma mala entre a falsa e a sua. A probabilidade do peso ser um pouco diferente é muito grande, é outra evidência. Então guarda esse selinho. Né? Quando sai essa fita que a pessoa que está ali fazendo o despacho da sua bagagem cola na alça da sua mala, geralmente, você vai perceber que tem uns adesivos pequenos também. Esses adesivos pequenos, eles são colados em vários pontos da sua mala, né? Na direita, na esquerda, em cima, embaixo, do lado, justamente para que na hora que essas bagagens vão lá para a área de carregamento, elas possam ser lidas, como se fossem códigos de barras, elas possam ser lidas de diferentes ângulos, e aí você tem diferentes destinações, diferentes direcionamentos para essas malas. Certifique-se que todas elas foram coladas na sua mala, que não ficou nenhuma solta, nenhuma sem colar nesse papel que o atendente, que a pessoa lá recepcionou a sua bagagem. Então, tem que colar todas, não pode ficar uma, duas sobrando na etiquetinha, porque eu poderia usar isso em outra mala, em outra bagagem que não fosse minha e ia configurar como sendo a mesma identificação que eu tenho. Né? Então, uma atenção especial a isso. Você vai colocar uma etiqueta com os seus dados pessoais, com seu nome, com seu telefone, com seu endereço. Existem algumas etiquetas que parecem cadeados, então elas travam, né? Elas têm um sistema de trava muito mais forte do que uma etiquetinha de papel, uma etiqueta comum. Deixa uma etiqueta por dentro também da sua mala original e fotografa isso também para mostrar que existe um responsável, que existe uma identificação. Algumas pessoas optam por envelopar as suas malas. Existe um serviço no aeroporto que passa um filme, tipo um filme stretch, que embala a sua mala como se fosse um papel filme, e essa mala ela fica muito mais segura. Não é garantia de inviolabilidade, mas aumenta uma camada a mais de segurança para evitar que qualquer coisa da sua mala seja subtraída ou qualquer coisa ilícita seja adicionada. Mesmo quando a gente coloca um cadeado, essas quadrilhas elas conseguem, com a ajuda de uma caneta, por exemplo, romper o seu zíper da mala sem que necessariamente quebre o cadeado, mas o suficiente para abrir um vão ali que depois, passando o zíper por cima de novo, pode travar novamente e colocar alguma coisa que não deveria ou subtrair alguma coisa que seja sua também. Né? Cadeado, existe um cadeado que é um modelo, é um padrão recomendado pela aviação norte-americana, que o modelo é TSA, que é um sistema de segurança que existe nos aeroportos americanos, norte-americanos, e eles sugerem que você use esse tipo de cadeado porque ele é mais seguro do que o cadeadinho padrão aí comum que a gente usa. Então são pequenas ações que ajudam a garantir evidências caso algum problema aconteça. Evidências até que ajudam. Imagine que a sua mala simplesmente foi despachada e se extraviou no caminho. Já aconteceu comigo, e aí você tem que descrever como é essa mala, o que tinha dentro, como que identifica, para que a companhia corra atrás e busque, encontre a sua mala e leve até seu hotel, até o local onde você estiver. Né? Então, também ajuda até num caso simples como o de extravio de bagagem. Então, qualquer evidência que você puder produzir ajuda sobremaneira nesse momento. Algumas pessoas estão optando por um chaveiro inteligente. Existem três opções desses chaveiros inteligentes. É o AirTag, que é da Apple, o SmartTag, que é da Samsung, e o Tile Pro, que ele funciona com Androids, com aparelhos Androids de uma forma mais ampla. É como se fosse um chaveirinho que você coloca dentro da mala. E esse chaveiro, ele tem uma bateria de longa duração, ele funciona por Bluetooth,
Então, numa distância aí pequena, num espaço pequeno, eu consigo localizar a minha mala num espaço com mais malas e, ao mesmo tempo, ele também tem um outro sistema que ele vai emitindo um sinal e esse sinal é possível de ser rastreado. Igual um celular, por exemplo, que é roubado, é perdido e você consegue rastrear e dizer exatamente onde é o lugar. Essa etiqueta, esse chaveiro inteligente, né, é uma garantia de que você consegue rastrear a sua mala original, né, dizer exatamente aonde ela está, no caso de extravio, no caso desses aí. Não é a solução mais barata, tem um custo, os produtos da Apple têm um custo um pouco mais elevado, mas é um chaveiro que você pode reutilizar. A bateria estando com a vida útil recarregada, não tem problema, ela dura um bom tempo suficiente para um voo com conexão, etc., para você localizar a sua mala. Algumas companhias aéreas não gostam muito desse sistema de rastreio, primeiro porque evidencia, né, alguma inoperância delas, e segundo que elas falam que esse sinal que é emitido pode gerar algum sinal eletromagnético ali que confunde os controladores e tal, mas isso não é verdade, é um problema delas e não é nosso. Então, se der para utilizar, se você tiver a oportunidade, utilize sim esses chaveiros inteligentes aí para facilitar também o rastreio daquilo que é seu de verdade, né? E não algo que disseram que é teu, que foi indevidamente transformado em seu. Então são cuidados pequenos, são cuidados simples que a gente tem, mas que se tornam mais uma preocupação, mais um cuidado ao realizar um voo, ao despachar uma bagagem, porque de repente você corre o risco de ter sua bagagem aí adulterada ou utilizar aquela identificação que diz ser tua bagagem numa bagagem que não tem nada a ver contigo. Então, é mais uma preocupação. Eu, particularmente, tenho optado, tenho me esforçado para viajar sem mala despachada. Eu sei que quando a gente vai para uma viagem mais longa, quando você vai para um local de inverno extremo, tudo é óbvio que você acaba precisando de uma bagagem ali para despachar suas roupas, suas coisas. Mas eu tenho tentado viajar só com a mochila e com a bagagem de mão mesmo, com a mala de mão, mala de cabine. Isso facilita sobremaneira. Dá um pouquinho mais de trabalho, você tem que cuidar mais ali das roupas, tem que ser uma organização de mala um pouquinho mais adequada, tem alguns cuidados de produtos que não podem ser embarcados na cabine e tudo, mas tem sido uma experiência interessante. Primeiro, para evitar qualquer problema dessa natureza. Segundo, por uma questão de valor também, porque o que se cobra de uma mala despachada eu considero um absurdo. A história de malas de bagagem não despachado, ou só quem vai despachar que paga, e baratear o preço das passagens aéreas, a gente sabe que é uma meia verdade. E terceiro também, o comodismo de você chegar de um voo e já sair direto do aeroporto, sem ter que esperar a sua bagagem, esperar lá 30, 40, 50 minutos uma bagagem ser colocada na esteira para você tirar. Isso se não acontecer da sua bagagem ser extraviada, e aí você tem mais um tempo de preencher formulário, de reclamar, etc e tal. Tudo isso demanda tempo. E não vale a pena você ficar perdendo tempo. Então, se é uma viagem mais curta, se é uma viagem que dá para sobreviver aí com uma mochila, com uma bagagem de mão, vale muito a pena. E se você for fazer compra em algum lugar, nesse lugar você compra a mala, coloca os produtos e despacha quando você estiver voltando para o Brasil. Mas eu tenho tentado quase sempre, aí, ou pelo menos nas últimas vezes, viajar sem bagagem despachada. E tem sido uma sensação de liberdade, um alívio bem legal. Se despachou e se chegou a tua mala e você percebeu qualquer anomalia, qualquer problema, qualquer erro ali, lá na esteira você já identificou. Se for um voo nacional, já procura alguém da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, procura alguém da companhia aérea, já sinaliza ali se tiver uma autoridade, um policial, qualquer coisa, sinaliza que alguma coisa está errada. Você vai ter as fotos, vai ter as evidências, você vai ter as provas de que a minha mala não foi desse jeito que foi, não foi com essa forma que foi, não foi com esse volume, ela não estava estufada desse jeito. Qualquer coisa que acontecer,
você já imediatamente reporte ali a uma autoridade competente, justamente para evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de golpe, qualquer tipo de dor de cabeça aí que infelizmente a gente vai ter que começar a se preocupar com isso também, né, o além, né? Ah, só para facilitar e para, como é um assunto preocupante, eu vou deixar aqui ou no final do vídeo ou uns cards aqui por cima alguns vídeos já falando a respeito disso, né? Tinha um sobre organização de malas, justamente para tentar transformar a sua bagagem em algo mais racional e ficar um pouco mais livre dessas coisas. E o segundo era um vídeo sobre como evitar golpes, como evitar problemas, que são comuns durante uma viagem, especialmente uma viagem internacional. Então, dicas de segurança e dicas de conforto e praticidade aí para tentar te ajudar, que se adicionam a esse vídeo agora. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade, utilize o espaço aqui embaixo dos comentários para perguntar o que eu souber, o que eu puder contribuir, eu ajudo, o que eu não souber, eu vou pesquisar também para lhe ajudar. Se já teve algum caso, já teve algum problema com bagagem, com despacho de bagagem, com um aeroporto, com recepção de bagagem, comenta aqui para a gente, que é sempre legal também a gente aprender com a experiência dos outros, né? A gente não precisa cometer todos os erros, não precisa sofrer todos os problemas, vamos transformar isso aqui numa rede de compartilhamento também. Indique esse vídeo, encaminhe para alguém que você acha que pode ser útil, que está com uma viagem marcada, que é bom que faça esse tipo de prevenção e cuidado. Para a gente poder viajar tranquilo. O grande barato é viajar, é para isso que esse canal existe, para a gente falar de viagem, não para falar de problemas, mas infelizmente a gente tem que falar deles também, para que essa viagem aconteça e seja o mais tranquila possível. Tá joia? Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Espero que não tenha nenhum problema desse ou de qualquer outra natureza. E o que precisar, é só comentar aqui que a gente tenta ajudar, tá ok? Um abraço, obrigado e até a próxima.